Olá, como sempre, a primeira coisa que quando eu vou gravar, ou eu dou um bom dia, se é bom dia, ou um boa tarde, se é boa tarde, e um boa noite, se é boa noite. Então, eu quero dar aqui o meu bom dia a todos vocês que me acompanham no meu canal e agradecendo, como sempre, a Deus por ter acordado com saúde, de estar aqui e ter essa oportunidade de falar um pouco para vocês. E o assunto de hoje é um assunto que recentemente e continua hoje, deu início ontem, mas este assunto, para chegar a este ponto, começou sexta-feira passada, quando o ministro do Supremo Tribunal liberou os templos e todas as igrejas para que fosse aberto, contrariando um decreto que o ministro Gilmar Mendes já tinha se manifestado contra. Então, para chegar a um consenso, o que foi que eles fizeram? Tá? Para ver se acaba essa guerra, foi convocado para voltar novamente ao Supremo, para ir para a votação com os 11 ministros, para saber se libera ou não libera, por exemplo, a abertura das igrejas católica, protestante no Brasil. Eu quero dizer para vocês, meus amigos, que já começou uma guerra. Nós já estamos numa guerra desde comecinho de 2020, com o problema da pandemia, que todos os brasileiros e o mundo inteiro, por exemplo, se mobilizou para que o combate a essa guerra, tá? Porque, na realidade, o que foi que a pandemia trouxe para o mundo inteiro? Morte, tá? E eu sei que uma coisa mais certa que a gente tem na vida é que todos nós vamos morrer. Mas é o seguinte, quando, por exemplo, você tem força, você está lutando ali. E quando você luta pela sobrevivência, ou você luta pelo qualquer coisa na sua vida, ou pela uma disputa, seja esportiva, pela uma disputa pelo primeiro colocado naquilo que tu vai disputar, é uma guerra, tá? Pode não ser uma guerra sangrenta, mas é uma guerra. Então, existe guerra de vários tipos, tá? Então, assim, eu digo que vai demorar muito para que essa guerra acabe. Mesmo que qualquer decisão que o Supremo tomar, ela vai continuar sempre uma guerra, tá? Depois disso, as possibilidades aí, pelos comentários, é que o Supremo vote contra a medida do ministro Cássio Nunes. Então, eu quero dizer que depois vai criar uma guerra, tá? Como já criou. E qual seriam os comentários? Aqui eu vou me adiantar para falar para vocês que quando tudo isso acontecer, no final alguém vai dizer que alguém foi contra Deus. Ou que não os endemoniados, por exemplo, foram a favor. Então estão sendo contra as igrejas, ou se não estão sendo contra a religião. Olha, eu quero dizer uma coisa. Eu frequentei uma igreja por 26 anos. E no período que eu frequentei essa igreja, eu já entrei nessa igreja, eu já tinha 35 anos de idade. Eu já sabia muito bem o que era que eu queria na vida. E eu entrei na igreja e me batizei porque eu sempre, desde pequeno,
a partir dos 7 anos de idade, eu sempre acreditei no Salvador Jesus Cristo e eu acreditei em Deus. E foi por isso que eu aceitei me batizar. No período que eu estava na igreja, a qual eu pertencia, eu acreditava que essa igreja, conforme dizia, era a igreja mais verdadeira que existia na face da terra. Então, assim, eu acreditei na Bíblia e acreditava também nos líderes. Até que um certo momento, para você ter uma ideia, eu em 2011, no dia 12 de outubro de 2011, eu fui convidado para fazer um curso de teologia por vários professores na área. Então o primeiro curso era o tema, isso foi dado no Teatro do CE, aqui em São Paulo, e o tema, com os palestrantes, o primeiro tema era Protestantismo Pentecostais Crasso em São Paulo, de 1865 a 1982. O palestrante, professor, era Leonildo Silveira Campos, docente da Universidade Metodista de São Paulo, e o MESP. Depois, tive também com outro professor, que era Fábio Piousi, o tema Protagonismo da Religião Católica em São Paulo, tá? Um docente da Universidade de São Paulo, USP. E também com Alexandre Almeida, docente da Pontifícia Universidade Católica, PUC São Paulo. E qual era o assunto? O assunto era exatamente, gente, naquele momento, era religião. E por quê? Porque a Igreja Católica tinha feito um levantamento através de pesquisa, então ela tinha notado o quanto que ela estava perdendo membro para as igrejas protestantes. Então o tema era isso. E o foco maior era na juventude, tá? Sobre a perca da juventude partindo para o outro lado, principalmente nas igrejas protestantes. Então, é interessante quando algum líder ele tem esse interesse de tirar o jovem, às vezes, por exemplo, que não conhece o Evangelho. Isso é muito importante e eu aqui tenho o meu maior apoio. Agora, o que eu descobri com tudo isso e o que está acontecendo agora exatamente nessa discussão, hoje, no plenário do Supremo Tribunal Federal, ali o que está acontecendo, e eu não tenho dúvida, pelo lado dos evangélicos, é o interesse. Mas eles não estão interessados, por exemplo, na palavra de Deus. Eles estão interessados primeiro, ter um jogo político e, segundo, no dízimo. E quando eu digo isso, eu digo com segurança, porque quem viveu 26 anos dentro de uma religião que acreditava que era a religião e a igreja mais correta, e até porque eles dizem a única igreja verdadeira, então ele já estava discriminando as outras igrejas. Então eu acredito que toda igreja que fala da palavra de Deus honestamente e sai do fundo do seu coração aquele pregador,
e que seja a palavra que está aqui na Bíblia, tá? É verdadeira. Então, mas pelo outro lado, tem os interesses, tá? E o interesse é exatamente, por exemplo, é isso daqui, dinheiro, o dízimo. E nesse período de pandemia, eles não concordam que você pode pregar aí pela televisão. Eu estou falando pregar, mas eu não sou pregador não, não sou pastor não. Só estou dizendo o que a gente observa e a gente vê na televisão. O interessante é que antes da pandemia, alguns pastores, líderes de igreja, eles pregavam, ele pedia para que você estivesse lá na Bahia, estivesse em Pernambuco, estivesse no Ceará, estivesse no Maranhão, você colocasse um copo de água lá na mesa que ele ia benzer, ou se não dar aquelas bênçãos naquele copo de água, e as pessoas acreditam, mas no fundo ele pedia que as pessoas fizessem um depósito. Então, por que que agora eles não aceitam, por exemplo, fazer essa pregação aí pela internet, tá? E as pessoas continuar com a mesma fé? Tudo isso é porque não está tendo o dízimo, como eles fazem nas suas pregações, eles fazem pedido do dízimo, às vezes, num culto, 4 vezes, tá? Eles passam a sacolinha. E hoje não existe mais nem a sacolinha. Hoje todas as igrejas têm sua maquinazinha lá, até para você pagar a prestação. Então, é por isso que eu digo que é uma guerra. De um lado, o Supremo Tribunal, por exemplo, está cumprindo uma lei, porque, na realidade, o que está pedindo? Está pedindo que entre aí no lockdown, então que feche, que as pessoas tenham compreensão pelos casos que estão acontecendo. Então, quando se trata, está sendo penalizado as pessoas de restaurantes, pessoas de lanchonete, cabeleireiro, enfim, tudo. Só a única coisa que eles ainda não fecharam foi os postos de saúde, posto de gasolina e supermercado. Mas o resto, todas as pessoas foram penalizadas, tá? Então, assim, tá na cara que aí é o seguinte, é um jogo político. E o Supremo Tribunal está fazendo o papel dele. As pessoas têm aí suas manifestações dizendo que o pessoal do Supremo Tribunal Federal são corruptos. Gente, eu, como ignorante, eu dou um conselho para vocês. Faça a sua parte, cumpra a lei do seu país. Sabe por quê? Porque o Supremo e a lei não dormem. Na hora que se errar, ela lhe pega. Então, eu acredito que seja a melhor forma para a gente se sair como cidadão que respeita a lei do seu país, certo? Então, quando eu digo que o interesse maior é o dízimo, é sim, porque eu vou dar aqui uma prova disso, que é assim que quando começou a pandemia, a igreja que eu pertencia, ela pediu, no dia 4 de abril do ano passado, ela pediu que todos os membros da igreja, e não membros, dia 4 e dia 10 de abril, o presidente da organização pediu que todos os membros e não membros fizessem um jejum generoso. E quando ele pede esse jejum generoso, olha, imagina que essa igreja que eu estou falando, e às vezes eu falo corporação, porque hoje eu tenho conhecimento que ela não é uma igreja, ela é uma corporação de negócio. Então, esse pessoal, pela fé deles, é o seguinte, eles até se mobilizam em comunidade,
nos bairros, para você ter uma ideia, e começam a comentar: tu viu aí o que foi que o presidente pediu? Que todo mundo faça um jejum generoso, tá? E essas pessoas se mobilizam e elas fazem mesmo, porque eu tenho testemunho disso. Eu observei nesses 26 anos que eu pertenci a essa organização, eu sei como é que é. Então, resultado, vocês não têm ideia quantos bilhões de dólar, porque a sede dessa igreja é nos Estados Unidos, mas ela funciona em 160 países, vocês não têm ideia quantos bilhões de dólar ela arrecadou. Mas ela não deu nenhuma satisfação do que foi que ela fez com este dinheiro. Até hoje ela está a pagar uma satisfação. E não dá, tá? E não dá. Qualquer pessoa que for fazer essa indagação, a primeira coisa que ele vai ser é expulso da igreja, tá? Então é isso, gente. Vamos deixar de brigar por religião. Vamos pregar o amor, vamos ter mais amor pelas pessoas, vamos fazer, num momento tão difícil que está acontecendo, a gente dá a sua contribuição. Se a gente não puder ajudar com bens materiais, mas ajude dando um exemplo, que é principalmente ficando em casa, usando o que tem que ser usado, conforme a ciência aí está falando, a máscara, o gel e a higiênica, tá? Para que você não pegue o coronavírus e nem transmita para outras pessoas. Quando você fizer isso, já que você não pode ajudar com bens materiais, mas se você fizer isso, você já está ajudando o seu país. Então, para terminar, eu vou pedir aqui para vocês que se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação, compartilhe este vídeo, assiste até o final, é de graça, tá? Só assim o YouTube vai ver o conteúdo e ele vai publicar para as pessoas ainda que não são inscritos. Eu preciso muito da ajuda de vocês para dar continuidade, por exemplo, fazendo esse trabalho que eu estou fazendo. Então, fica aqui o meu pedido, o meu agradecimento a todos vocês e até o próximo vídeo.